E aí pessoal, você já sabe que no último capítulo 2 de All New Venom, o Dylan estava intrigado com umas construções que estavam abandonadas e ele imaginou que talvez a pessoa que estava detenta do Venom, ou simplesmente alguns bandidos, fossem chegar lá e ele fosse encontrar o Venom, porque ele quer o simbionte dele de volta. Nesse caminho todo dele, ele acabou se deparando com aquele grupo que invadiu o julgamento e que o Venom foi lá e deu uma surra neles. E eles não estavam sozinhos, eles estavam com o Change, eles estavam trabalhando junto com esse meio que mercenário da Marvel, que estava trabalhando para alguém que depois nós descobrimos que seria o Lápide, para tentar caçar a Madame Mask. Mas a Madame Mask não apareceu ali por enquanto. Quem apareceu na verdade foi o Venom, deu uma surra em todos eles e foi aí que o Change, dizendo para nós, né, tipo assim, falando pro Venom, mas a gente entendeu que ele acabou tirando um dos suspeitos de ser o Venom, que no caso seria o Luke Cage, porque ele aborda dizendo que se fosse o Luke Cage, ele seria muito mais alto e os tiros iam ricochetear do corpo dele mesmo tendo o simbionte, o que não aconteceu. Quando o Venom tomou um tiro na cara do Change, ele acabou atravessando e depois ele se juntou de novo na gosma de simbionte. Então, trazendo talvez uma possibilidade de o Rick Jones ser o Venom pelas armas que ele coloca lá do lado, que pareciam uns dois, não é morteiro, mas mini bazuquinha nos braços, com aquele tiro, com tiro daquelas esferas, que parecia uma esfera resistente, que batia nos adversários e virava um simbionte prendendo eles. Aí eu falei pra vocês que eu achei uma porcaria isso, né? Realmente uma porcaria. Até o Dylan zoou ele, falando que isso daí parece estilo Reed Richards. E depois de um tempo ele fica falando meio estilo paterno, como se fosse o Joey Robert Jones. Mas a gente não sabe nada disso. Bom, mas vamos pro terceiro capítulo. Os bandidos de aquela armadura amarela utilizaram até uma arma sônica nesse capítulo para tentar parar o Venom. Só que o simbionte se mostrou ter uma resistência muito maior a essas armas. Bom, se a gente comparar desde lá do começo dos quadrinhos em que ele tinha uma fraqueza absurda contra armas sônicas e chamas, isso e propriamente dito veio da forja da espada Necrolâmina do Knull, né? Vem da origem deles disso. É normal um simbionte sempre se adaptar a situações, o Venom sempre se adaptou a elas, e agora uma das maiores fraquezas dela está se tornando uma fraqueza um pouco menor. Tipo, afeta ele, mas nós vimos nesse quadrinho que está afetando um pouco menos. Só que essa arma sônica era tão forte, galera, que fez com que o ambiente todo começasse a quebrar, e lá onde o Dylan estava escondido, estourou também, e nessa hora que o Venom percebeu que o Dylan estava ali. E nesse momento ele derrotou todo mundo da forma mais rápida possível, incluindo o Change, e depois foi lá e conversando com o Dylan, que tentou escapar um pouco antes do Venom pegar ele, veio zoando ele, falando que essa não é a hora de criança estar na rua, e eles meio que trocam aspas um contra o outro, farpas assim, e o Dylan diz que está querendo que volte para ele, diz que esse não é o momento, ele vai sempre ver o Dylan como um filho para ele, pro Venom, o Dylan é um filho para ele, assim como é pro Ed Brock. E eles comentam de também o Ed Brock ter sumido, e da última vez que o Venom sentiu a presença do Ed Brock foi naquela catedral, bem no final da Guerra Venom, galera, e vocês sabem o que aconteceu nesse final da Guerra Venom. O Ed estava extremamente fadigado, com uma ferida mortal, e acabou encontrando o Carnificina, que também estava em frangalhos, e eles meio que fizeram um acordo. Então provavelmente quase 100% de chance de que o Carnificina agora está junto com o Ed Brock, se tornando um novo Carnificina nessa nova história do Venom, galera. Quando será que vai aparecer? Será que vai ser nesse arco do All New Venom? Ou será que vai ter um arco diferente a parte disso? Lembrando vocês que se vocês estão lendo outros quadrinhos, que sempre tem uma ramificação de quadrinhos comentando sobre essas sagas, eu só estou lendo a All New Venom, tá? Conversa vai, conversa vem, a Madame Máscara acabou aparecendo ali no ambiente, dizendo que ia meio que tudo que aconteceu ali ia acabar colocando uma culpa neles, então pedindo pro simbionte entrar pro lado dela, trabalhar pra ela, assim, mas ele acaba não aceitando isso, então ela começa a querer encher ele de bala também, ele protege o Dylan como pode. A Madame Máscara não tem jeito pra enfrentar o Venom, que mete um soco direto na cara dela, jogando no escanteio. Porém, o estilhaço de tiro dela acabou acertando alguns pontos ali daquela casebre abandonada, fazendo com que chamas se espalhassem, e o Change até chama o Venom, que a coisa tá ficando séria com chamas ali. Então ela dá uma única opção pro Venom, ele vai ter duas escolhas, ou captura ela, se foca nele, se tornando um protetor letal como ele sempre foi no passado, deixando ela escapar e ele simplesmente ir lá tomando conta dessas chamas, o que é bem contraditório com o simbionte, né, que eu falei pra vocês. Ele tá ganhando, parece que, mais resistência com as coisas e consegue inibir as chamas enquanto a Madame Máscara foge. Mudando os quadrinhos depois, galera, a Madame Máscara fugiu com o propósito disso daí, tá? Enfrentando o Venom, o Venom não percebeu em que ela acabou com um frasquinho pegando uma parte desse
simbionte pra ela, mas pra quê? Bom, você sabe, ela trabalha sempre pra alguém, desde os primórdios dos quadrinhos em que ela apareceu no do Homem de Ferro. E ela tá trabalhando nada mais, nada menos para o MODOK. O MODOK quer um pedaço de simbionte, quer começar alguma coisa. O que ele vai começar com isso, hein? Estranho, será que vai ser um simbionte pra ele? Bom, não sabemos ainda, na verdade já tem um capítulo que aconteceu isso, mas eu não li ainda, tá? E o Dylan, o que aconteceu com o Dylan? O Dylan voltou pra casa dele lá juntamente com a senhorita Mary Jane Jackpot e com o ajudante dela. E então fica elas por elas, aí o Venom some mais uma vez e nós só temos a dizer quem que você acha que é o Venom, galera? É o Rick Jones ou o Robertson? Quem que você acha que vale mais ser ele? Eu, na minha opinião, acho que é pra ser o Rick Jones agora, tá? Eu acho que não vai... Por exemplo, não é possível que não seja dois e seja um terceiro aí, né, que o próprio quadrinho não mostrou pra gente. Mas vale lembrar a vocês, se você já leu até onde saiu, talvez já tenha mostrado quem é. E esse quadrinho, esse vídeo aqui especificamente, eu te dei uma resumida bem rápida do capítulo 2 pro capítulo 3, tá? Porque eu não quis trazer todos os detalhes pra você aproveitar a leitura, é óbvio. Mas deixa nos comentários se você tá curtindo esse Venom, tanto quanto eu não tô curtindo muito. Eu achei o Venom meio esquisito isso aí, sinceramente falo pra vocês. Eu gosto mais do Venom das antigas, tá? Até o Venom da saga do King Black é bem melhor, beleza? Deixa nos comentários aí, eu quero saber o que você acha sobre isso. Forte abraço, beijo na alma, tamo junto, galera. Até depois do fim.